Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. Bom dia, pessoal. Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. E vamos às notícias de hoje. Ontem, o deputado federal, pelo PL, PL de Minas, Nicolas Ferreira, fez um vídeo sobre a fraude no INSS. E numa sacada genial aí dele, ele usou uma IA para poder envelhecer, em uma alusão aos aposentados que foram lesados aí pelo esse roubo que teve no INSS. Vocês estão sabendo, que o roubo do INSS já passou de 6 bilhões, Então o Nicolas fez um vídeo ontem, que está viralizando aí na internet, nas redes sociais, passando aí no YouTube, passando aí no Instagram dele, falando, do roubo que ocorreu, que lesou vários aposentados. E esse vídeo dele, ele usou uma cronologia, para poder envelhecer, usou uma inteligência artificial, uma sacada bacana dele. Gostei, Nicolas. Vamos à reportagem aí, O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, classificou nessa terça-feira como o maior roubo da história, e foi mesmo, a fraude do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, que desviou cerca de 6,5 bilhões por meio de descontos indevidos, aposentadorias e pensões. Aqui, no vídeo que publicou nas redes sociais, o deputado PL afirma que é uma tentativa de culpar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos desvios, mas que à época o governo apresentou uma medida provisória para combater possíveis fraudes no INSS, que foi derrubada pela esquerda. Diz ainda que o esquema se intensificou durante a gestão do presidente Larápio corrupto, do pinguço corrupto aí do seu Lula. Então, é isso mesmo. A esquerda está tentando jogar a culpa dos roubos do governo do Jair Bolsonaro, falando que na época dele os desvios já aconteciam. Tudo bem, os desvios do INSS sempre vêm ocorrendo, Acontece que o seguinte, os desvios que estão sendo feitos no INSS já é de data longa, desde o governo da Dilma, daquela picareta daquela Dilma, entendeu? E agora eles querem atribuir a culpa desse roubo ao Bolsonaro. Essa esquerda é um lixo mesmo, esse governo desse corrupto larápio. Esse governo do Lula, eles não aceitam, que eles são um bando de parasita, um bando de vagabundo. Eles querem atribuir, jogar a culpa no governo anterior. O Lula, na verdade, ele não quer assumir responsabilidade por nada nesse governo. É um governo que só tem mentiroso, que não se responsabiliza pelos seus atos, que deixa tudo passar, Então, o Nicolas fez um vídeo aí que viralizou. Vou passar um pedaço do vídeo para vocês verem depois. Aqui, o Nicolas utilizou uma inteligência artificial para envelhecer ao final da gravação, fazendo alusão aos aposentados que foram lesados ao longo do tempo. Ele fala assim, para chegar aqui diferente no futuro, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo acabou explorando quem eles mais juraram defender, diz o deputado. É isso mesmo, o partido do PT, tem um comandante aí da quadrilha, que é o senhor pinguço corrupto Lula, partido do PT que prometeu cuidar da classe pobre, é o primeiro a roubar dos pobres. Partido do PT vem só aumentando o imposto, preço dos alimentos está cada vez mais caro nos mercados, e o governo, que falou que ia proteger os pobres, aposentados, pensionistas, é o primeiro a ferrar com eles. O Nicolas finaliza pedindo que a população pressione o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, e o do Senado, Davi Alcolumbre, União Brasil, pela abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os desvios do INSS. E a esquerda está contra essa abertura da CPI. Essa esquerda que é uma quadrilha, que vai comandar o Brasil, bem que Bolsonaro falou. Vocês vão deixar essa quadrilha tomar conta do governo? Não vai dar certo. Fala ele, Bolsonaro, na fala dele. Vou colocar aqui para vocês verem o vídeo do Nicolas. Uma parte só do vídeo, veja aí que ele falando. Vou aumentar aqui.
Veja ele falando, Nicolas. Veja que legal ele envelhecendo, né? Fazendo alusão aos aposentados que estão se ferrando nesse governo larapinguço corrupto. Bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Veja aí a sacada dele, ó, envelhecendo. Muito bacana. Olha aí. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Sacada legal demais do Nicolas. Muito bacana. É isso mesmo, o tempo passa rápido. E você, aposentado, que está sendo roubado, né, tem que verificar seu contra-cheque, seu extrato todo mês. Verificar mesmo. Se você não tem condição de verificar, peça um familiar seu para verificar, um filho, sei lá, um sobrinho, um irmão. Verifique seu contra-cheque se você está sendo roubado por esse governo de esquerda, esse governo corrupto. Então, mudando de assunto aqui, ó, vamos ver aqui, ó, o ministro do TCU é o novo personagem do escândalo do roubo aos aposentados. Isso mesmo. Esse ministro aí do TCU, né, Tribunal de Contas da União, um tribunal que foi feito para fiscalizar as contas, né, dos órgãos públicos, é o primeiro a roubar do povo. É o Brasil, meu amigo. É o lobo tomando conta do galinheiro aqui no Brasil. Olha, o ministro Haroldo Cedras, do Tribunal de Contas da União, TCU, é o novo personagem do escândalo do roubo às aposentadorias do INSS. Ele é suspeito de dispensar reconhecimento facial e assinatura eletrônica, que são formas seguras para poder o aposentado autorizar os descontos. Ou seja, esse pilantra, né, dispensou uma forma segura, né, que o aposentado teria para poder facilitar, né, poder, na verdade, para dificultar, né, esse reconhecimento facial, né, dificultar autorizações indevidas no contra-cheque do aposentado. Então fala que ele teria retirado o tema da pauta do TCU por 5 vezes, retardando providências. Ele e o filho, Tiago Cedras, já são conhecidos na Polícia Federal. Olha só, em 2017, Tiago foi alvo da Operação Abate 2 na Lava Jato, em esquema de propina na Petrobras. Teve as contas bloqueadas pelo juiz Sérgio Moro. É isso aí, né? É um pilantra, mais um pilantra aí no governo, nesse desgoverno vagabundo do seu Lula. É só roubalheira que a gente vê falar nesse governo. Meu Deus, como colocaram um pilantra desse no governo? O povo é cego. Meu Deus, colocaram um vagabundo desse. Mas o Bolsonaro fala palavrão, né? É errado falar palavrão, né? Dissemina o ódio, né? E o governo do pinguço corrupto pode disseminar roubalheira, né? Pode disseminar desconto indevido no salário dos aposentados. Isso pode, né? O paizinho de merda. E para piorar, aí, ó, contas de luz ficam mais caras em maio. Que a ANEEL autorizou o uso da bandeira amarela neste mês. Você aí, ó, vai pagar mais caro. Nesse governo, a gente só vê falar em aumento de conta, aumento de imposto, aumento de tarifa. Porque as contas de luz ficam mais caras em maio. O aumento se deve a quê? Se deve à aplicação da bandeira amarela, que foi autorizada pela ANEEL. Essa ANEEL também é um bando corrupto do governo que está lá, né? A bandeira amarela que foi autorizada em razão da transição do período chuvoso para o seco, o que impactou a geração de energia hidrelétricas. É o Brasil, né? Se chove demais, tem problema.
Se chove de menos, também tem problema. Ou seja, sempre vão arrumar uma desculpa para aumentar imposto, meu. Pra aumentar a conta, a sua conta para pagar nesse país aqui, ó. Aqui, ó, as condições hídricas. Em maio de 2025, encerra um ciclo de 5 meses de bandeira verde, período em que não houve cobrança extra devido ao regime chuvoso entre dezembro de 2024 e abril de 2025. Isso manteve os reservatórios em níveis favoráveis. Ou seja, as chuvas nem bem acabaram e já estão falando em aumento de energia. É o governo da corrupção mesmo. Pessoal, o Brasil, se fosse um país sério, os caminhoneiros, as pessoas iam para a rua para manifestar, parava esse Brasil por causa desse roubo que teve no INSS. Cadê os caminhoneiros que não fazem nada? Mas o diesel deles está abaixando, né? O que o governo fez? Está abaixando o preço do diesel para manter os caminhoneiros aí, né, calados. O governo sabe onde que ele pode, né, afetar. Mas se fôssemos um país sério, pessoal que foi lá no show da Lady Gaga deixaria de ir no show para poder encher as ruas lá em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, protestando contra esse roubo que está acontecendo no país. É isso aí, meus amigos. É tristeza, viu? É tristeza. Então vamos ficando por aqui. Curte, compartilha o nosso canal aqui, comente o que vocês acharam dessa sacada do vídeo do Nicolas, dessa roubalheira que está acontecendo no Brasil, principalmente dos aposentados e pensionistas. Curte, compartilhe, fique com Deus, até mais.